Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Felipe Carros Tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre qual combustível é melhor abastecer o seu carro flex e também sobre carros diesel. Sobre os carros flex, o que é melhor? Abastecer só com gasolina, só com etanol, com os dois ao mesmo tempo ou alternando combustíveis? Se a gente não levar em consideração o custo do combustível e sim a saúde do carro. Em relação à gasolina, ela carboniza mais o motor do que o etanol. E o etanol ajuda a limpar essa carbonização da gasolina. Por sua vez, o etanol se mistura com o alumínio do carro e essa reação gera uma espécie de borra que estraga principalmente com os bicos injetores e outras coisas aí do seu carro. Em relação a isso, a gente está falando combustível levando em consideração que não foi adulterado, né? E quando foi? Aí nesse caso, o mais comum é que coloquem mais água no etanol. E esses pilantras também muitas vezes colocam o etanol hidratado na gasolina. Só que a gasolina não vem com 27% a 35%, agora que estão mudando, né? De etanol hidratado, e sim com o etanol anidro, que é diferente. O etanol anidro é quase totalmente livre de água, e o etanol hidratado, o próprio nome já diz. Então, quando está adulterado, a coisa fica pior ainda. Mas então o que fazer? Colocar os dois combustíveis ao mesmo tempo é uma boa? Não, não é uma boa, porque você vai estar colocando mais etanol, só que o etanol hidratado, né? Assim como o combustível adulterado que você compra. Então você mesmo está causando aí uma adulteração do seu combustível. Não é bom para a saúde do teu carro. A gente vê então no caso só a gasolina. Aí ela vai carbonizar o motor e também, como ela tem uma octanagem mais baixa do que o etanol, pode dar a famosa batida de pino. E só o etanol não vai dar batida de pino, mas ele vai causar aquela borra. E também pela presença de água, é muito comum os donos de oficina relatarem aí o estrago em todo o sistema de combustível do carro pela presença do etanol. Em locais do país onde se utiliza mais o etanol por causa do custo, é mais comum acontecer problemas no carro. Já em outros locais onde se utiliza mais a gasolina, é menos comum. Então a gente poderia dizer, não, a gasolina seria o ideal, já que ela causa menos problema. Mas aí vem o ideal. O que seria o ideal? Muitos especialistas recomendam que você abasteça aí umas 3 a 5 vezes com gasolina e uma vez com etanol. Mas você não vai misturar os combustíveis. Você gasta o máximo que você puder do combustível que tá, por exemplo, tá com gasolina. Gasta o máximo que puder da gasolina. E quando você tiver já com gasolina no final do tanque, aí você enche com etanol. Enche o tanque, roda aquele tanque todo. Depois você retorna para gasolina. Então essa é a dica dos especialistas, né? Você colocar alternando combustível. E assim você vai ter uma melhor durabilidade do seu motor. Agora vamos a outro detalhe aí, o carro diesel. O carro diesel, pela presença do biodiesel, muitos donos de oficina também estão verificando o problema. Se você abastece, enche o seu tanque com o diesel e o biodiesel parece que está em 12%. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em julho de 2024, mas com a intenção de que aumente o percentual do biodiesel dentro do diesel. E aí nesse caso, você enche o tanque e fica com o carro parado alguns dias, e aí acontece uma decantação desse diesel no tanque de combustível do seu carro, e isso daí causa enormes prejuízos no motor. E a manutenção do carro diesel e o conserto de motor de carro diesel é extremamente caro, bem mais caro do que o carro flex. Então qual seria a dica para evitar isso aí? Primeiro, né, a gente ainda tem esperança de que os responsáveis voltem atrás
nesse percentual do biodiesel, ou os engenheiros químicos e os especialistas consigam produzir um aditivo capaz de evitar essa decantação do diesel no tanque. Mas enquanto isso não acontece, qual seria a dica? Abasteça o seu carro diesel com pouco diesel, muito pouco, só aquele que você vai rodar dentro aí de 3, 4 dias, máximo uma semana, tá? Que já é muito. Então abasteça o mínimo possível. Quando tiver acabando, se abastece de novo. Por enquanto seria a melhor solução, para que o diesel não ficasse parado no tanque. E vamos completar esse vídeo falando qual seria a melhor opção para revendas de automóveis que deixam seus carros parados, muitas vezes 1 ou 2 meses, né? De certo que eles ligam o carro ali todo dia, né? Os que têm cuidado ligam o carro todo dia e tal, mas a gente vê, né? Eu sempre estou andando pelas revendas e eu vejo, né, aquela água escorrendo do escapamento e tudo. Aquilo ali tá estragando, né? Até os minerais que tem no escapamento, né? Para que a gente tenha um ar mais puro, né? E aquilo ali tá sendo estragado, né? O ideal não é que ele abasteça nem com etanol, nem com a gasolina comum. A aditivada é apenas uma gasolina comum aditivada, né? Mas o ideal seria que eles abastecessem com gasolina pódio. Eles não precisam encher o tanque de gasolina pódio, né? Mas coloca aí um pouquinho de gasolina pódio, porque a gasolina pódio ela não estraga tão rápido quanto a gasolina comum, e muito menos tem o problema da umidade da água, né, do etanol. Então o ideal seria que eles colocassem gasolina pódio nos carros, que vai aguentar aí muito tempo, né? Alguns meses, e não teriam problema com isso, né? Então ficaria aí a dica para o pessoal das revendas, né? O pessoal que vai deixar, também você que vai deixar, vai fazer uma viagem e vai deixar o seu carro parado na garagem, né? Abasteça com gasolina pódio. Não vai ser um custo tão maior não, porque primeiro o carro vai ficar parado, né? Não precisa encher o tanque, como eu já disse, né? Coloca aí um pouco, uns 20% do tanque, né? Somente de gasolina pódio. E finalizando, né? Só revisando, se você tem um carro flex, não misture os combustíveis. Eu sei que as montadoras recomendam, mas muitos especialistas de oficina e engenheiros, né, estão recomendando que não seja feito dessa forma. Primeiro, termina de utilizar o combustível em questão, seja o etanol ou a gasolina, e no próximo abastecimento, né, com o tanque já quase seco, você abastece com o outro combustível quando você for fazer a mudança, tá? E completando aí a revisão do que foi dito, o ideal seria 5 tanques de gasolina para 1 tanque de etanol. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.